Palavra Final, com Alexandre Garcia. Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 8 de maio, dia da vitória na Europa da Segunda Guerra. Ainda restava o Japão, né? Nós nos envolvemos nessa guerra com muita gente e muita morte. Quase 60 mil nordestinos estavam na Amazônia como soldados da borracha, porque os japoneses ocuparam a Malásia e os aliados ficavam sem borracha. E aí apelaram para o Brasil. Morreram quase 30 mil de malária e outras doenças. Nordestinos, brasileiros, mortos pela Segunda Guerra. Morreram mais de 1.000 brasileiros em afundamentos de navios brasileiros, mais de 30 navios foram afundados nas águas do Atlântico. Os pilotos do primeiro grupo de caça, o Sentapua, 8 pilotos morreram, né? E eram pouquíssimos. Os maiores veteranos dos céus da Itália, porque eram poucos, um deles chegou a fazer 100 missões. Isso era impensável para um piloto americano. Fazia 15 missões e ia embora descansar. E a nossa Força Expedicionária Brasileira, 25 mil homens, que prendeu, aprisionou uma divisão inteira alemã, né, com 20 mil homens. Uma coisa incrível, né? E nós tivemos Monte Castelo e depois rompemos a linha gótica, lá em Montese, quando o comandante do 4º Corpo de Exércitos, o general Crittenberg, disse que os brasileiros mostraram para os aliados como se toma uma cidade. Está vivo ainda um dos heróis, o maior herói de Montese. O tenente-coronel, ele era cabo, acabou oficial por ato de bravura durante a Batalha de Montese, Nestor da Silva, que ainda está lá em Brasília. Eu visito ele todos os anos, no aniversário dele. Vai fazer 108, ele está com 107 anos. Ele garante que a gente ainda vai estar vivo para comemorar o 108º aniversário dele. Então, essa é minha homenagem. Eu tive em 2017 em Montese para ver tudo. Estavam lá monumentos, praças, ruas, tudo lembrando o Brasil, em toda parte. E aí eu estou nessa foto com Giovanni Sulla, que é um estudioso da tropa brasileira, porque a tropa brasileira marcou época lá em Montese, os brasiliani, né, que tinham outra cultura, outra aproximação dos italianos, diferente dos americanos, né, dos alemães. Fomos vitoriosos. Além disso, tivemos a participação do Trampolim da Vitória, a base de Parnamirim, que propiciou a tomada do norte da África. Primeiro havia lá os italianos e depois os alemães. E nós ajudamos fundamentalmente os americanos, decisivamente, a atravessarem o oceano ali naquele estreito para o norte da África. Essa é a participação do Brasil. Então, temos o que comemorar. Eu queria fazer essa lembrança. E olha, gente, tem brasileiro que renasceu num 8 de maio, em 1998. Não sei se vocês lembram. Um bandeirante da Força Aérea Brasileira, um C-95, que estava fazendo exercício com paraquedistas sobre a Barra da Tijuca. O primeiro a saltar, um cabo, foi sugado pelo vento e o corpo dele rebentou o profundor, que é o leme horizontal do avião. Aí o avião perdeu o rumo e começou a despencar, nariz para baixo e rolando. Imagina os paraquedistas que estavam lá dentro, né, conseguiram sair, foram engatinhando pelo teto do avião e saltaram. Os dois, o piloto e o copiloto, morreram. O chefe do salto ficou por último, para saltar por último. Eram 5. Né? Saltaram todos. É um caso único de paraquedista que salta enquanto o avião está caindo. E o avião se estatelou numa casa no condomínio Pedra de Itaúna,
Lembranças de um 8 de maio, de 1945 e de 1998. Depois dessa longa abertura, vamos aos fatos de hoje. Não esqueça de se inscrever. Eu vi aí que, dos que me acompanham, 25% esquecem de se inscrever. E não esqueça do gostei ou não gostei no final. Vamos então à conversa de hoje. Pois é, gente, eu falei tanto no Brasil na Segunda Guerra e o presidente do Brasil está comemorando a vitória soviética, que é 9 de março. Os soviéticos chegaram a Berlim. Eu digo os soviéticos, mas estavam ali, por exemplo, os ucranianos, compondo o exército soviético. E hoje eu soube de um motorista de Uber ucraniano, aqui em Lisboa, furioso com Lula, porque com isso ele toma partido na guerra. Vai para lá comemorar junto com Maduro, com o de Cuba, com o chinês, com Belarus, com outros países que são aliados da Rússia. E mais do que isso, assina acordos estratégicos de cooperação com a Rússia. Deixa bem claro que ele está do lado do eixo, do outro eixo. Nós derrotamos um eixo, Alemanha, Itália e Japão, e agora tem outro eixo, e nós estamos metidos nesse eixo por Lula e Celso Amorim, que está lá com ele. É uma reunião claramente anti-americana, que vai se completar em Pequim logo depois. Lula vai estar lá com a reunião dessa associação de países latino-americanos e do Caribe, inventada por Hugo Chávez e Lula para se contrapor à OEA, cuja sede é em Washington, fica longe do imperialismo americano. Só para a gente comparar. E Lula não quer nem saber dos heróis que eu citei aqui. Lá em Montese tem monumento para o aspirante Mega, tem monumento para o sargento Wolff, foi ali pertinho que morreu o capelão também, depois da vitória de Monte Castelo. Temos tanta coisa a comemorar nesses 80 anos. Ele bem que poderia passado pela manhã houve uma celebração no monumento aos mortos na Praia do Flamengo. Podia ter passado por lá, o avião dá conta de chegar a Moscou ainda para a cerimônia do dia 9, mas nem isso. Um país é feito de raízes e de heróis, mas parece que não interessa despertar brios e patriotismo, porque aí se domina mais fácil. Bom, gente, eu ontem, conversando com vocês, tinha mostrado, a vitória da Câmara contra o Supremo, Virou uma disputa. Nem precisava disputar, porque Câmara e Senado estão em primeiro lugar, o Legislativo está em primeiro lugar. No segundo artigo da Constituição, o próprio ministro Fux disse que o Legislativo é o poder mais importante porque é a casa dos representantes do povo. Exerce-se o poder através dos representantes. Está na Constituição, no artigo 1º da Constituição. Não precisava. Mas a Comissão de Constituição e Justiça, por 44 votos, mandou para o plenário um projeto de resolução da Câmara que vira lei, dizendo, olha, sustem essa ação porque está envolvendo um deputado e nós não aprovamos, seguindo o que está no parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição, que diz que quando é recebida a denúncia contra um deputado, o Supremo tem que consultar a Câmara para ver se ela autoriza o prosseguimento da ação. E a Câmara não autorizou, não foi por pouco. 315 votos a 143. Pois é, foi acachapante. E diz o seguinte, que o artigo 1º dessa resolução
diz que fica assustado, de acordo com a Constituição, né? Fica suspensa a ação. E qual é a ação? É uma ação que inclui 34 pessoas, inclusive Bolsonaro. Braga Neto, Augusto Heleno, enfim, está todo mundo nessa ação. E agora? O Supremo, quando julgou esse grupo, onde estava o deputado Ramagem, o próprio relator, no voto, disse que, respeitando-se o parágrafo 3º da Constituição, né, do artigo 53 da Constituição, comunicar-se-á essa decisão à Câmara para as devidas providências. E a Câmara tomou as devidas providências, como diz a Constituição. Só que depois parece que mudaram o voto que já estava publicado, dizendo que só se exceptuava o Ramagem, os outros não. Mas peraí, o voto não foi esse. Uau! Houve alteração do voto sem que passasse de novo pela primeira turma? Não acredito. Será que foi? Bom, se foi, meu Deus do céu. Gente, agora eu tive pensando, né? Eu vi a comemoração, os gritos no dia. Ai, meu Deus, esse pessoal não pensa no Maquiavel, deviam ter pensado no príncipe do Maquiavel. Não se faz essa festa. Fica-se sóbrio. Não se dá um grito sequer, para não despertar o outro lado. Isso é óbvio. Mas sacudiram o outro lado, e o outro lado, que é o Supremo, vai achar uma reação para isso. Já Bolsonaro foi estrategista, né? Foi Sun Tzu, da arte da guerra. Todo mundo ficou pensando, por que o Bolsonaro escolheu esse dia 7, quarta-feira? Gente, dia 7, quarta-feira, Lula está no avião, longe do comando da base governista. Os deputados estão votando o que votaram. E o David Gamble, o enviado de Trump, coordenador de punições, sanções internacionais, está em Brasília, tudo no mesmo dia. Manifestação popular maciça, impressionante, incrível, que teve jornais que puseram que tinha 4.000 pessoas. Meu Deus, perderam o senso do ridículo. Bom, mas enfim, vamos ver se tem mais alguma coisa para lembrar para vocês, né? A Câmara disse não ao Supremo. Como a Câmara disse certa vez não ao governo militar que queria processar um deputado, Márcio Moreira Alves, que havia feito um discurso bobinho, dizendo, olha, não deixem mais suas filhas dançarem com cadetes. Era uma coisa boba. E veio o AI-5 por causa disso, porque a Câmara, diante do governo militar, negou a possibilidade de processar o Márcio Moreira Alves. Agora a Câmara nega de novo. O Supremo vai reagir como? Sim, não teria, teoricamente, poder de tomar iniciativa. Então, o PSOL já disse, deixa que eu tomo a iniciativa. O PSOL vai lá, vai entrar no Supremo contra uma resolução da Câmara. É para deixar claro que tem uma separação. Isso tudo se refere só ao Ramagem. Só que a resolução, que virou lei, mandou sustar a ação. Dá o número da ação. E que engloba todo mundo. Anderson Torres, já disse Braga Neto, Mauro Cid, Paulo, o ex-ministro da Defesa, né? Está todo mundo lá. 34 pessoas, se não me engano. É um caso de impasse entre dois poderes. Aliás, parece até
uma catarse, as manifestações na votação, porque a Câmara foi engolindo interferências do Supremo sem parar. E o Supremo foi gostando disso e foi avançando cada vez mais, né? Aquele trapezista que pensou que já podia voar e mandou tirar a rede. Então está neste pé. E temos Papa, né? Nascido em Chicago, ficou entre Chicago e o Peru durante muito tempo. Interessante os nomes, né? Lá no Peru, ele ficou numa cidade chamada Chiclayo, e ele é de Chicago. O melhor dele eu achei que é bacharel em matemática, ou seja, é um sujeito racional, lógico, né? Isso é bom. Ele é da ordem de Santo Agostinho, que é um dos grandes pensadores da igreja, e para mim um jovem, né? Ele tem 15 anos menos do que eu. De Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.